Paz seja convosco, sejam bem-vindos ao Bíblia, Teologia e Vida Cristã. Tema do nosso vídeo de hoje, Teologia Concisa, livro da editora Cultura Cristã, escrito por D.A. Packer. Trata-se de um resumo das principais doutrinas bíblicas. O professor Packer reúne pouco mais de 90 doutrinas e explica, numa perspectiva histórica, numa perspectiva reformada. Ele divide essas mais de 90 doutrinas em um grupo de 4 formas de revelação divina. A primeira apresenta Deus como Criador, a segunda, Deus como Redentor, a terceira, Deus como Senhor da graça e a quarta, Deus como Senhor do destino. Existem muitas doutrinas bíblicas aqui, é uma mina de ouro para aqueles que amam as Escrituras e tem prazer em estudar as doutrinas de uma forma organizada, de uma forma sistemática. Ele escreve a respeito de revelação, culpa, autoridade, criação, transcendência, soberania, onipotência, predestinação, trindade, santidade, bondade, milagres, anjos, demônios, Satanás, a queda, o pecado original, aliança, a encarnação, o nascimento virginal de Cristo, a sua transfiguração, ressurreição. E assim ele vai descrevendo uma série de doutrinas bíblicas e de forma muito objetiva, clara, bíblica, sucinta. Ele escreve dedicando cerca de 1,5 páginas para cada uma dessas doutrinas. E eu fiquei assim maravilhado, terminei de ler recentemente esta obra. Fiz algumas anotações a respeito e quero compartilhar com vocês. Quero destacar 12 das principais anotações que fiz referente a esta obra. A primeira é a definição do professor a respeito do cristianismo. Para ele, D.A. Packer, cristianismo é um sistema de doutrina e um estilo de vida. Ou seja, não é apenas a crença correta, também é a vida de acordo com essa crença. Segundo, a igreja é formada por ovelhas, não por girafas. Então cabe ao professor, ao pastor, ao pregador, serem bem simples, objetivos em suas palavras, para não confundirem, para trazerem edificação, visando o bem geral das ovelhas, não se preocupando tanto em usar termos técnicos sem explicações. Ele também escreve sobre a disponibilidade universal de Deus, ou seja, apesar de ser soberano, glorioso, santo, tremendo, Deus é um ser acessível a todo aquele que se humilha e busca sinceramente a sua presença. Ele também destaca a questão dos anjos, que assim como seres humanos, um dia também foram provados e muitos deles caíram em pecado e estão presos hoje, aguardando inclusive o dia do juízo final. Ele faz uma comparação entre a circuncisão e a Páscoa com o batismo e a ceia do Senhor. Circuncisão e Páscoa no Antigo Testamento, batismo e ceia do Senhor no Novo Testamento. Ele traça um paralelo entre eles. Ele destaca também que o homem não foi criado um ser autônomo, livre para servir as suas próprias leis, ou a si mesmo. Ele foi criado um ser teônomo, ou seja, para guardar a lei de Deus. É aquela famosa frase que ensina que dentro de cada ser humano existe um vazio tremendo que só pode ser preenchido por Deus. Ele faz uma comparação entre trindade e encarnação, que são duas doutrinas bíblicas. A trindade ensina que o homem Jesus é Deus. E a encarnação ensina que o divino Jesus é homem, ou seja, trindade e encarnação ensinam biblicamente que Jesus é o verdadeiro homem e Jesus é o verdadeiro Deus. Isso está claro em muitas referências bíblicas, a exemplo de Isaías 9:6, a exemplo de João capítulo 1, versículo 1, no qual diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele destaca também que regeneração é nascimento, em outras palavras, regeneração é ser nascido de Deus, é ser nascido do alto, e santificação é o crescimento nesse novo nascimento. Então, regeneração, nascimento, é o princípio, e santificação é a continuidade na vida cristã.
As boas obras devem ser visíveis para servir de apoio às boas palavras. Um cristão verdadeiro jamais deve viver apenas de bons discursos, não deve apenas se enganar com falsos discursos, muito pelo contrário, é necessária a prática da palavra de Deus. E em relação aos eventos futuros, ele destaca que o juízo futuro é um chamado ao arrependimento presente. O céu é melhor do que sonhamos e o inferno é muito pior do que concebemos. Olha que comparação impressionante ele faz. Tão impressionante quanto esta é a última. Ele diz o seguinte, que o inferno é Deus respeitando a escolha do pecador, viver sempre longe do seu Criador. Então, para o lago de fogo e enxofre, o chamado inferno eterno, irão Satanás, os demônios e todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida. Essa é a verdade ensinada por em vários livros da Bíblia, principalmente no Apocalipse, e mostra que o ser humano que sempre quis viver longe de Deus, longe da vontade, longe da palavra, longe de Cristo, no final ele será julgado e ele vai para um local que intimamente ele sempre quis ir, ou seja, longe da presença do Senhor. Então é importante refletir e nos arrependermos hoje, porque aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Essa verdade é bem clara também nas Escrituras. Que Deus abençoe sua vida. Essa é a nossa indicação do livro de hoje, Teologia Concisa, da editora Cultura Cristã, de A. Packer. Para aqueles que querem ler obras mais volumosas, teologia sistemática mais profunda, eu recomendo antes essa introdução, porque quem lê uma introdução como esta está mais bem equipado, está mais bem preparado para ler obras mais completas aí futuramente, tá? Então, essa é a indicação no nosso canal de hoje. Que Deus abençoe sua vida, sua família, o seu ministério. O Senhor Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e um dia voltará para buscar a sua igreja. Que Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser.